Vamos continuar resolvendo esses exercícios e agora eu imagino que vocês já têm aproximadamente um padrão para esse tipo de exercícios que vão lidar com forças. Percebam o seguinte, aqui eu tenho forças em todos os anteriores também, que elas são concorrentes e estão em relação a um ponto, que é o mesmo ponto. Então toda vez que eu tiver isso, eu vou poder decompor as suas forças, independente do modo como elas são dadas, por coordenadas, por proporções, por intensidade, por ângulos através de ângulos diretores, por ângulos decompostos em relação aos seus planos e por um ângulo dado em relação ao eixo Z e ao eixo Y. Então existem várias formas. Creio que vocês já viram um padrão nesse tipo de resolução, então a partir daqui eu vou fazer um pouco mais rápido para nós conseguirmos avançar com uma certa agilidade e chegar no ponto que é o principal desse conjunto de aulas que envolvem forças e vetores de posição em relação a coordenadas cartesianas de forma tridimensional. Então nós temos aqui a mesma situação, temos três vetores, precisamos somar os três vetores e obter o seu vetor força resultante. Então a partir disso precisamos escrever três expressões, cada uma nos suas componentes I, J e K, e a partir disso somar e obter o seu vetor e talvez fazer um desenho correspondente a isso. Então observem o seguinte, nós temos aqui um vetor que é dado por coordenadas, que é esse daqui, que é o vetor P. Então eu tenho aqui um vetor OA, que é o vetor posição relacionado. Observem que ele tem 3 polegadas apontando para baixo, então ele é negativo no eixo Z. 6 que apontam para a esquerda no eixo Y, então também é negativo, porque ele é positivo para a direita, e 2 apontando na direção do eixo X. Então, a partir disso, nós podemos escrever um vetor posição que está associado com essas coordenadas. Eu vou chamar ele de OA. Então, ele é o 2i menos 6j menos 3k. Automaticamente, vocês já devem imaginar que vai ser necessário obter o seu módulo e a partir disso obter o seu vetor unitário associado. Então quando eu calculo aqui o quadrado da soma dessas três componentes e tiro a raiz, eu vou obter 7 de intensidade. Se vocês olharem para o vetor Q, ele tem a mesma posição, a mesma disposição. Então eu tenho aqui agora um vetor OB associado. A única diferença entre OA e OB é a sua altura. Então, agora eu tenho 9 unidades apontando para cima. Os outros se mantêm iguais. Então, eu tenho 2i, ou melhor, tem uma pequena diferença aqui, né? Ele está apontando no sentido negativo de x. Então, é menos 2j, melhor, menos 2i. E menos 6j, ou melhor, mais 6j, porque ele aponta no sentido positivo de y. E em relação ao seu vetor K, observe que ele aponta para baixo, então é menos 9K. Creio que ele vem de cima para baixo, né? O 9, embora aparentemente esteja apontando para cima, mas não é essa a ideia. Então, para obter o seu módulo, eu vou somar todas as coordenadas ao quadrado. Então, 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado, tiro a raiz e vou obter 11. Então, com essas duas informações, ou melhor, com essas 4 informações, eu consigo obter os vetores unitários que vão ser associados com cada uma dessas forças. Então eu tenho aqui o vetor OA unitário, o vetor OB unitário, que basicamente é dividir o vetor pelo seu módulo. Então em I, em J e em K. Agora eu pego as intensidades das forças, né? Lembrando aqui que o vetor P está associado com o OA. Então o vetor P vai ser P vezes o unitário OA. E o vetor Q vai ser Q vezes o vetor OB. Então eu tenho aqui na primeira situação intensidade de 2 libras. Então eu tenho 2 libras vezes 2 sobre 7, menos 6 sobre 7 em J, menos 3 sobre 7 em K. De modo semelhante,
Agora eu tenho 3 libras vezes menos 2 sobre 11i, 6 sobre 11j, menos 9 sobre 11 em k. E agora eu tenho ali o vetor f também, que é o mais fácil de ser escrito, né? Ele tem uma intensidade de 5 libras força, e eu tenho cosseno para fazer a decomposição dele no plano e seno para fazer a decomposição dele no eixo z. Quando eu faço essa conta, então, eu tenho aqui cosseno de 45, e para obter no eixo x eu vou tirar o cosseno de 30, então ele é positivo. Depois, de novo, cosseno de 45, agora vezes o seno de 30, que também vai apontar no sentido positivo, e o seno de 45, que vai dar a direção em z. Então, com isso, eu tenho agora as 3 forças associadas. Então, a gente pode calcular esse valor, né? Cosseno, lembrando que aqui é 5 vezes cada um desses números. Então, eu vou ter 3,06 em i, mais 1,69 em j, mais 0,224 em k, ou melhor, não, 0,224 não, deixa eu fazer essa conta de novo. 5 vezes cosseno de 45 vezes seno de 30, 1,77j. Agora, seno de 45 vezes 3, vezes 5, 3,54 em k. Pronto, com as 3 forças, então, eu consigo obter uma força resultante que vai ser a soma de P mais Q mais F. Então, quando eu fizer essa soma, né, eu vou ter ali 2 vezes 2 dividido por 7, mais 3 vezes menos 2 dividido por 4, mais 3,06. Então, isso vai dar 3,09i. Depois, mais menos 12 sobre 7, mais 18 sobre 11, mais 1,77. Isso vai dar 1,69j. E, por fim, menos 6 sobre 7, menos 27 sobre 11, mais 5, 145. Então, eu vou obter 0,224 aproximadamente, né? Vai ter algumas alterações aí nesse último número. Bom, então resolvemos este, e agora do último que tem essa característica de somar esses vetores em relação a uma posição, vai ser esse 2,78, que provavelmente nós temos no nosso livro também. Então, para isso, eu vou acelerar com algumas informações que eu já vou colocar aqui. Então, a partir dessas informações que nós já conhecemos, cosseno quadrado de θx mais o quadrado de θy mais o cosseno quadrado de θz é igual a 1. Como nós temos 2 ângulos para cada um deles, nós podemos então fazer essa conta, né, que vai ficar, no caso de f, observem que eu tenho θz e θx, então eu quero obter θy. Então eu vou isolar cosseno quadrado de θy, vou passar θz e θx para o outro lado, vai ficar 1 menos cosseno quadrado de θx menos cosseno quadrado de θz. Depois eu tiro a raiz disso, vou obter um valor positivo e negativo e passo o cosseno como cosseno inverso, né? Tiro o cosseno inverso dos dois lados, na verdade, e a partir disso eu vou obter θy. Para a força P eu vou fazer o mesmo processo, mas vou obter o θx agora. E aí eu vou ter 2 soluções possíveis, uma positiva e uma negativa, e vou precisar analisar qual é o ângulo que faz mais sentido. Então, se vocês observarem aqui na figura, na força F eu estou procurando θy. Então, θy está aqui, ou melhor, o y está aqui. Então, ele vai ser um ângulo maior do que 90 graus. Então, o que eu vou precisar é o 125. Agora, quando eu olho para o P, eu estou procurando o x. Então, o x vai vir daqui para cá.
Mas observe na figura que ele está nesse quadrante aqui, quadrante que engloba o Z positivo e o XY. Então, quer dizer, ele é menor do que 90. Então, vou obter o 48,84. Né? A partir disso, então, eu sei que os meus dois valores que estão sendo procurados vão ser 125 e 48. Então, a partir disso, a gente pode escrever expressões, né, daquela forma, usando vetores unitários para F e para P. Quando eu escolho começar uma expressão para F, lembrando que nós temos a intensidade de F, que é 25, nos resta utilizar os seus cossenos diretores. Então, eu tenho aqui cosseno de 60, que aponta no sentido positivo, em I, mais cosseno de 125, aproximadamente 125, né? 125,5 em J, mais cosseno de 50 em K, que também aponta no sentido positivo. Então, fazendo o cálculo de cada um desses valores, nós vamos obter que F é igual a 12,5 em I, menos 14,5. Observem que esse sinal negativo já vem do ângulo que nós utilizamos, e 16,1 em K. Para a força P, faremos processo semelhante. A diferença é que agora nós vamos mudar os ângulos e os valores. Então, a minha intensidade passa a ser 75. O θ I é o que nós descobrimos ali, é 48,84 em I. O meu θJ, ou melhor, meu θy vai ser 45, apontando no sentido positivo, e o θz, ele é 75, que também aponta no sentido positivo. Então, com isso, eu vou obter 49,4 em I, mais 53 em J, mais 19,4 em K. Então, com esses valores, nós podemos obter a força resultante, que é a soma, né, de cada componente, I, J e K. Fazendo isso, nós vamos ter 61,9 para I, mais 38,5 para J, mais 35,5 para K. Deixa eu abaixar essa figura. E aí, a gente pode obter o módulo dessa força resultante, que vai ser a soma do quadrado das componentes e tirando a raiz. Com isso eu vou obter 81,05. Bom, vamos ver aqui se ele pede mais alguma coisa. Eu pego de os ângulos diretores ali também, né? Então a gente vai precisar fazer mais um passo aqui, que é obter o vetor unitário da força, que é o vetor dividido pelo seu módulo. Quando eu faço isso, então eu vou pegar 61,9 dividir por 81,05, vai dar 0,732i, mais 38,5 dividido por
81, que vai dar 4753. E mais 35 dividido por 81 vai dar 4358. Então agora eu tenho todas as expressões para obter vetores unitários. Então a partir disso aqui, observem que eu posso escrever que θx é igual ao cosseno inverso de 0,7632. Θy também é o cosseno inverso de 47,53. E θz é o cosseno inverso de 43,58. Então, com esses valores, quando eu calculo o cosseno inverso, eu vou obter 40,3 no primeiro, 61,6 para θy e 64 para θz. E aí eu tenho esse desenho aqui de cima, que dá esse vetor resultante em função das coordenadas, que são as que eu encontrei aqui, e também em função dos seus ângulos, né, diretores, só que agora eu não tenho eles representados. Bom, então com isso nós terminamos essa parte inicial de somar vetores. Eu creio que isso já está bastante fluente agora para vocês. Então o que nós vamos fazer nesse ponto é o próximo exercício, que pede para determinar as distâncias entre A e B, ou seja, a distância entre os dois satélites, e ele dá essas informações. Ele dá o vetor ROA, o vetor ROB, e eu quero determinar, na verdade, o vetor RAB, que é a distância entre A e B. Então vamos desenhar isso. Tenho ROB, tenho ROA e quero RAB. Vou deixar RAB de roxo para diferenciar. E vamos ver o seguinte: essa soma, eu teria que a soma ROA mais RAB é igual a ROB. Então, RAB é ROB menos ROA. Menos ROA é RAO, né? Então, de outra forma, ROA, ou melhor, RAO é igual a menos ROA. O que eu tenho é ROA, então eu consigo escrever uma expressão da seguinte forma: o RAB, que é o que eu quero descobrir, observem que não é nem o RAB, eu quero o módulo dele. Ele é igual ao RAO mais o ROB. E essas informações já foram dadas aqui. Observem o seguinte: vou escrever o OB primeiro por um motivo. O ROB, ele tem como módulo 4 e ele tem como cossenos diretores aqui o 0,743 em I mais o 0,557 em J e menos 0,371 em K. Observe que eu já tenho sinais, eu não preciso me preocupar com isso. Então esse aqui é meu ROB. Agora eu quero o RAO. O RAO é o negativo do ROA. E o que eu tenho é ROA. Ele tem o módulo 2 e tem sinal positivo para X, negativo para Y, positivo para Z. Então eu vou trocar esses sinais. Simplesmente isso. Então 0,768 vai ser negativo. O 0,384 vai ficar positivo. E o 0,512 vai ficar negativo também. Bom, a partir disso eu tenho as duas expressões e posso realizar a soma de modo muito simples. E aproveitando, eu podia ter feito isso de outra forma, né? Antes, deixa eu só corrigir, porque eu fiz uma inversão aqui, né? Eu disse que eu ia virar o ROA e transformar ele em RAO. Mas eu podia ter feito isso com o OB. Eu podia ter virado OB e mantido OA. Então, existe uma outra forma para vocês fazerem isso. Tentem fazer. A partir disso, nós podemos então realizar a soma desses dois vetores.
Então eu vou pegar ele aqui e eu tenho que o meu ROB é igual ao meu RAO, ou melhor, é igual não, eu vou somar com o meu RAO, e quando eu fizer essa soma eu vou obter o vetor RAB. Então o vetor RAB ele vai ser a soma desses dois. Então eu vou fazer 4 vezes 0,743 e somar com 2 vezes 0,768. Então, fazendo essa soma, eu vou obter 1,436 em I mais 2,996 em J menos 2,508 em K. Se vocês olharem para a figura, principalmente aqui em cima, vocês vão perceber que isso está descendo. Então faz sentido que o meu K seja negativo, né? E aí, tirando o módulo agora do RAB, eu vou obter a resposta, que é o que eu quero descobrir. Isso aqui está em quilômetros, tá? Então, quando eu tiro o módulo, eu vou obter 4,16 quilômetros, e essa é a distância entre o satélite A e B. Então, bastante simples, né? Vocês veem que com poucas linhas eu consegui resolver isso. Então, vamos para o próximo. Nesse aqui, ele pede para a gente determinar os ângulos θH e θV, sabendo que eu tenho aqui os cossenos de θx, θy, θz. Então aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho algébrico, mas também é muito simples. E a gente pode fazer isso de duas formas, na verdade, né? Uma mais fácil, só que talvez aqui as pessoas não pensariam de cara. Então eu vou fazer das duas formas, como sempre, para que vocês tenham opções na hora de pensar. E eu vou começar pelo mais difícil. Então vamos pensar o seguinte: quando eu tenho esse sistema aqui, lembrem-se da primeira aula onde eu falei sistema de coordenadas. Parece que não, mas isso aqui é um sistema de coordenadas esféricas. Então eu preciso usar aqueles argumentos para obter as minhas informações. E como que eu vou fazer isso? Escrevendo vetores unitários para x, para y e para z. Quando eu olho para os ângulos que são dados aqui, observem que quando eu tenho o cosseno deste θv, eu vou ter uma projeção aqui no chão. Então eu já sei que tanto para x quanto para y eu vou precisar de cosseno de θv. Quando eu tiro o seno desse ângulo, eu vou obter a sua projeção vertical. Agora, quando eu olho para o plano, eu tenho que o cosseno de θh vai me dar y, e então o seno vai me dar x, e aí eu posso escrever seno de θh para x e seno de θh para y. Só que, né, existe uma relação aqui com esses cossenos. Eu vou até fazer de outra cor isso. Lembrem-se que cosseno de θx substitui essa conta que eu fiz. O cosseno de θy substitui essa, e o cosseno de θz substitui essa. Então eu fiz uma igualdade, só que dessa igualdade eu já tenho os valores. Então a partir disso eu consigo calcular, né? Lembrem-se que o cosseno de θx foi dado como 0,286, cosseno de θy 0,429 e cosseno de θz 0,857. Então a partir disso, da primeira, ou melhor, da última equação, que é a de z, eu consigo fazer a seguinte substituição. O seno de θv é igual a 0,857. Então com isso, θv é igual ao seno inverso de 0,857. E aí eu vou obter o meu ângulo θv.
E θv vai ser 59,98 graus. Então, a partir disso, eu posso conferir primeiro, né? Se você tirar o cosseno aqui, ou melhor, se você tirar o seno de 59,98, você vai ver que vai dar 857. Só que observem que esse é o valor do θv, então eu posso substituir agora em qualquer uma das duas equações. Em qualquer situação eu vou obter o θh. Embora eu estou vendo que tem uma coisa errada aqui, né? θh é cosseno para y. Então aqui eu equivoquei. Aqui é cosseno. Então agora eu posso substituir em qualquer uma delas, tá? Eu vou substituir em z. Melhor, eu vou substituir em y. Então eu tenho aqui cosseno de θv, onde agora θv é 59,98 vezes cosseno de θh, e isso é igual a 0,429. Então eu vou obter a seguinte expressão: θh vai ser igual ao cosseno inverso de 0,429 dividido pelo cosseno de 59,98. O cosseno do θv, né, para a gente substituir aquele número, que é aproximadamente aqui o cosseno de 50 ou melhor, aqui é 58, tá? Eu coloquei 59, é 58. Então, aproximadamente cosseno de 59. Então, isso vai ser igual a 0,515. E aí eu posso substituir esse valor ali. E a partir disso eu vou obter que θh vai ser 50 não. Vamos lá. Cosseno inverso de 0,429 dividido por 0,515. Vai ser 33,59, que basicamente é 36,6. E a partir disso, então, nós temos aí o nosso resultado. Essa é a primeira forma de fazer. A segunda, que eu considero a forma mais difícil porque é mais extensa. A segunda é o seguinte: eu posso utilizar uma relação para o θh que é o da tangente, né? Então aqui, ó, θh, a tangente de θh é igual a y sobre x, onde eu vou ter aqui, então, na verdade, o x, porque o meu y é o x, né? O meu cateto oposto é o x, dividido por y, que é o meu cateto adjacente. Então, cuidado com essa questão xy, tá? X e y, na verdade, são catetos opostos e adjacentes. Então, no caso agora, o meu adjacente é o y. Então, acaba invertendo essa relação que a gente costuma falar. Então, eu vou ter isso aqui, x sobre y. Mas, o x, né, na verdade, ele é o cosseno de θx. Uma forma de escrever isso, né? Cosseno de θx sobre seno de θy. E esses valores eu já tenho, né? Lembrando que o x seria o r cosseno de θx e o y r seno de θy. Então eu vou obter a mesma coisa, porque vai simplificar. Então, com isso, eu consigo tirar a tangente inversa agora. Então, a tangente inversa de cosseno sobre seno. Mas essas informações nós já temos. O cosseno é 286 e o seno, ou melhor, aqui eu até escrevi errado, né? Vai ser o cosseno. E o cosseno de θy vai ser o 0,429. Essa relação, embora ela possa parecer estranha, mas ela é exatamente aquilo que eu falei, né? Quando eu multiplico pelo módulo, eu vou obter a relação do jeito que está aqui.
Porque o x vai ser o módulo do vetor vezes o cosseno de θx. O y vai ser o módulo do vetor vezes o cosseno de θy. Então, um módulo simplifica com o outro, sobra cosseno sobre cosseno. Porque pode parecer uma relação bastante diferente do que vocês costumam ver, mas ela é possível por causa disso. Então, quando eu calculo aqui a tangente inversa, eu vou obter o ângulo, que é 33,7. Então, a partir disso, eu consigo agora calcular o seno, né? Onde aqui para o seno de θv eu vou fazer a mesma relação, só que agora eu vou usar diretamente o seno, né? Então eu vou ter aqui seno de θv vai ser igual a z, onde z é o módulo vezes o cosseno diretor. Então, se eu estiver usando um valor unitário, né, para vetores unitários, então, no caso aqui eu posso usar um unitário, porque o seno de θv é exatamente unitário, então eu vou obter o vetor z como cosseno de θz. Então, a partir disso, eu posso escrever que θv é igual ao seno inverso do cosseno de θz, onde o cosseno de θz já foi dado, é 0,857. Então, eu vou ter o seno inverso de 0,857. E aí, fazendo esse cálculo, eu vou obter que θv é 59. Então, observem que são os mesmos resultados, né? Tinha obtido aqui θh 33,7 e aqui em cima eu obtive 33,6, é praticamente a mesma coisa. θv eu obtive 59 e ali em cima eu tinha 58,98. Então, assim, são iguais, né? Não teve diferença. Provavelmente essas diferenças são em função de alguma aproximação, alguma coisa desse tipo. Bom, seguimos e agora nós começamos com os problemas de verdade, que são os mais complexos. Então, o primeiro que nos é mostrado é esse aqui, que é o 2,85. Então, a pergunta é a seguinte. Uma pessoa tem um teodolito, ela está localizada aqui no ponto A, e ela deseja fazer algumas observações. Então, ela é uma pesquisadora que ela avista 2 pássaros raros e eles estão no ponto B. Então, o ponto B está aqui. E ela usa a vista do A. Então, ela avista daqui e ela mede os ângulos relacionados a esse ponto A. Depois, ela faz uma outra observação, porque ela quer usar o ponto C para fazer essa análise. Então, ela mede os ângulos de A até C. Então, com isso, eu tenho os cossenos diretores de A para B e de B para C. Depois disso, ela também consegue, então, as distâncias de A até B e de A até C. E a partir disso, ela quer, numa próxima análise, utilizar o ponto C para ver o ponto B. Então, a sua análise vai ser de C para B. E para isso, ela quer saber quais são os ângulos diretores associados a C em relação a B. Então, basicamente, a pergunta é, a partir do vetor CB, quais são os ângulos diretores? Então, eu vou dispor as informações que foram dadas aqui, e aí nós continuamos. Então, essas informações foram dadas, e a partir disso eu também já coloquei na imagem aqui quais são os vetores relacionados a isso. Então, eu tenho o vetor AB, o vetor AB, AC, CB. De CB eu não tenho nada e quero descobrir. AB e AC eu tenho. Se eu inverter AB para BA, por exemplo, eu consigo fazer essa conta. Ou melhor, se eu inverter o AC para CA, eu consigo fazer essa conta, né? Porque aí eu vou ter o método ponta-cauda. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos pegar aqui o vetor AC e vamos transformar ele em CA. De forma algébrica, isso se transforma no seguinte: o vetor CA é igual a menos o vetor AC.
Então, a partir disso, a gente pode escrever matematicamente essa geometria, que ela é o seguinte: o vetor posição CB é igual ao vetor posição CA mais o vetor posição AB. Então, a partir disso, eu já tenho ali AB, tenho CA, porque é só colocar um sinal negativo, e a partir disso eu posso simplesmente fazer essa soma. Então, quando eu somo esses dois vetores, eu vou obter aqui o RCB. Então, nós temos o seguinte, ó, 242 vezes cosseno de 53 mais 309 vezes o cosseno de 142. Isso aí vai dar 389,1 em I. Depois vocês confiram essas contas, né? Lembrando só um detalhe, não é a soma de 242 cosseno de 53, né? É 252 vezes o cosseno de 43 menos, né, o 309 vezes seno de 142. Então, ou melhor, vezes o cosseno de 142, né? Tenham esse cuidado na hora de fazer essa conta. Todos eles vão ser negativos, porque nós invertemos, né? Então, agora, 242 cosseno de 68 menos 309 cosseno de 63. Isso vai dar 50,42. E depois, 242 vezes cosseno de 81 menos 309 cosseno de 65. Isso vai dar menos 92,73K. E aí nós obtemos o vetor RCB. Uma outra coisa que vai ser necessária é obter o seu módulo. Vocês já devem ter percebido, de um modo geral, nós sempre vamos precisar fazer isso. Isso vai dar 403,2 em metros, né? As unidades que estavam ali eram em metros. Então agora a gente precisa calcular o vetor unitário RCB. Por quê? Porque a partir do unitário RCB eu vou obter os cossenos diretores. Então eu vou ter agora esse aqui, que é o vetor, dividido por 403,2. Então, quando eu faço isso, cada valor que eu vou obter vai ser exatamente igual ao cosseno, né? No caso, o I, cosseno de θx, o J, cosseno de θj e o Z, cosseno de θz. Então, quando eu faço 389,1 dividido por 403,2, eu vou ter 0,965 para I, mais 50,42 por 403 vai dar 0,125 em J, e agora menos 92,73 dividido por 403 vai dar 0,229 em K. Então, cada um deles é igual ao cosseno de θ algo, θx, θy, θz. Lembrando daquela fórmula básica que um θ, vou colocar aqui do lado, um θ vai ser igual ao cosseno inverso de algum valor x qualquer. Então, com isso eu vou conseguir obter o valor de θx, o valor de θy e o valor de θz. Então, quando eu tiro o cosseno inverso de 0,965, isso vai dar 15,18. Quando eu pego agora 0,125 e tiro o cosseno inverso, eu vou obter
82.81982 também. E agora para θz, isso vai dar 103.3. Então com isso a gente obteve todos os cossenos diretores associados aqui. Então agora nós caminhamos para os mais difíceis, mas os que nos interessam de forma principal aqui. E esses dois aqui são os que nos interessam muito, porque eles são necessariamente elementos estruturais que podem ser comuns para nós. Então, a partir disso, vamos a essas resoluções que aqui nós vamos obter coisas bastante interessantes. Então, eu vou ler para vocês o que é solicitado aqui. No nosso livro, em português, ele é o 2.58 e o 2.59, né? Existem duas formas de fazer, porque na verdade ele só mudou os números, tá? Então não tem assim nada muito significativo nisso. Então nós temos aqui a barra C e a barra DG são retas e paralelas aos eixos X e Y respectivamente. BE, que é esse cabo, ele tem uma força de tração aplicada nele de 450 newtons. E para as dimensões que são dadas, no caso aqui está dado em polegadas, mas nós vamos fazer em milímetros. Então eu estou fazendo aqui o 2.58 na verdade. X igual a 100 milímetros e Y igual a 175. A força ele deu 450, que ali também estava em libras, né? Então, para essas dimensões, determina as expressões para forças que o cabo exerce em B e em E, utilizando uma representação vetorial cartesiana, que é o que a gente já tem acostumado a fazer. Então, o que nós temos aqui? Eu quero, na verdade, eu vou fazer até o desenho dessa força. Eu quero a força que está sendo aplicada aqui. Eu tenho uma força de tração ali. Essa força de tração é uma força que tem 450 newtons, e eu quero uma expressão vetorial para isso. Então, o que nós já sabemos automaticamente? Eu preciso encontrar o vetor BE, ou o vetor EB, tanto faz. Vou colocar aqui as medidas em milímetros para facilitar a nossa parte visual. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, calcular o vetor BE, e para isso eu vou precisar do ponto B e do ponto E. Então, o ponto B, ele é dado por 100 em X, 0 em Y, e a altura, deixa eu corrigir a altura é 100 também, tá? Então aqui é 100 milímetros. Então 0 em X, em Y e 100 em Z. O vetor E, ou ponto E, ele está aqui no chão, ele não tem coordenada em X, ele tem 175 em Y e ele também não tem em Z. Então ele é 175 e 0. A partir disso eu consigo escrever o vetor BE. O vetor BE vai ser o vetor E menos o B. Então eu vou ter menos 100i mais 175j menos 100 em K. A partir disso eu posso tirar o módulo desse vetor, onde eu vou ter 100 ao quadrado mais 175 ao quadrado mais 100 ao quadrado, e tira a raiz disso. Então eu vou obter aqui 225 em metros, ou melhor, em milímetros. Bom, a partir disso eu posso calcular o vetor unitário. Então meu vetor unitário BE basicamente vai ser 100 dividido por 225, que vai dar menos 0,44. Depois 175 dividido por 225, vai dar 0,77.
E por último, de novo, 100 dividido por 235 vai dar 0,44K. Agora, se eu multiplicar essa força, eu vou obter o vetor que eu quero. Então, o meu vetor força BE vai ser a força vezes o unitário BE. Então, a força que eu tenho é 450 newtons. O meu vetor unitário é esse. E aí eu vou fazer essa multiplicação para obter esse vetor força na direção BE. Então, multiplicando por 450, cada um desses números, eu vou obter menos 199,9i mais 349,9j menos 199,9 em K. Então, esse é o meu vetor BE. Agora, o vetor EB, ele é igual ao negativo do vetor BE. Então, copiando isso aqui de novo, basicamente o que eu vou fazer é trocar o sinal de todo mundo. Então, aqui eu não preciso de um sinal, né? E agora eu obtive os dois. Então, vejam que aparentemente foi talvez mais fácil que os outros, né? Mas muito mais relevante para nós, né? Esse tipo de exercício é o nosso objetivo principal. Então agora nós temos um outro que vem com a mesma ideia fundamental, mas agora nós temos elementos curvos, né? E geralmente isso dá um medo em vocês, mas é geometria básica, então não se assustem, ok? O que eu vou fazer? Temos mais 3. Vou terminar esse e aí eu deixo os outros 2 para outro vídeo. Então vamos lá. Nós já temos unidades em milímetros, né? E ele dá algumas informações ali. Então ele pede o seguinte, já indo direto para o que é solicitado, né? Escreva uma expressão vetorial utilizando a representação vetorial cartesiana para a força EG que a corda exerce no colar E. Então a força que está sendo solicitada está aqui. Então isso aqui a gente vai chamar de força EG. Então é essa força que eu quero descobrir, a força EG. Então ele deu algumas características que a gente pode completar aqui, ó. O D é 260 milímetros, o Z é 240 e o B e o H é 3 e 4. Cuidado com o BH, porque tem mais uma coisa, né? A força F é 100 newtons. 100 newtons. Então, nos resta calcular agora algumas coisas. Nós precisamos do vetor CE para encontrar o vetor EG, onde atua a força. Mas para encontrar o vetor CE, nós precisamos do vetor AC, porque EC está em função de AC, e a partir disso nós encontramos EG. Então, EC está em função de AC, e para isso nós vamos encontrar este vetor, AC. E observem que nós temos pontos aqui. Para encontrar o OD, que é o ponto D, que a gente precisa do ponto D, e o ponto D está nesse colar. Então o ponto D é a primeira coisa que nós precisamos, depois o ponto C, e depois disso nós conseguimos encontrar o ponto E, porque o G já é dado também. Bom, o que nós vamos fazer? Observem que isso aqui é um arco, né, um semicírculo de raio 150, e o ponto D está nessa posição. Então isso quer dizer o quê? Essa corda que é o raio, ela continua sendo 150,
Mas qual é a altura dela e qual é a base? Eu não sei, mas existe uma proporção BH, onde o H vai ser 4 e o B vai ser 3. Então quer dizer que eu tenho ali um triângulo. Então, vamos pegar um triângulozinho. Basicamente esse é o triângulo que a gente tem ali, né? Então ele é um triângulo dessa forma. Então eu tenho aqui 4 e, ou melhor, ao contrário, tenho 3 e 4. Consequentemente esse lado é 5. Então eu consigo calcular as coordenadas do ponto D. E observem como. Eu sei que a distância de O a D é 150. Então eu consigo calcular o cosseno e o seno desse triângulo, né? Onde eu vou obter o seguinte: o cosseno desse ângulo aqui vai me dar a posição horizontal e o seno a posição vertical. Então o cosseno desse ângulo vai ser 4 sobre 5. O seno desse ângulo vai ser 3 sobre 5. Então a partir disso eu tenho as coordenadas do ponto C, que são o módulo de C, ou eu vou até escrever melhor, o módulo da posição OC, e não, OC não, estou falando do ponto D, OD, vezes o cosseno de θ, e o módulo de OD vezes o seno de θ. Nós sabemos todas essas informações. Então o módulo de OC é 150, e melhor, o módulo de OD, e isso eu vou multiplicar pelo cosseno, onde o cosseno é 4 sobre 5. Depois o módulo de novo é 150 e eu vou multiplicar pelo seno, que é 3 sobre 5. Com isso eu obtenho as coordenadas do ponto D, que vão ser 120 para x, 90 para y e 0 para z, tá? Porque lembrem-se que nós estamos no espaço. Então agora eu obtive o ponto D, eu posso obter as coordenadas do ponto C, que vão ser relevantes e são calculadas de forma direta. O ponto C não tem nada em x, então é 0. Em y ele tem 360 milímetros. E em z ele também não tem nada, então é 0. A partir disso eu consigo o meu vetor CD, né? Ou DC, mas eu vou calcular o CD. Então o CD vai ser D menos C. Quando eu fizer isso eu vou obter 120i mais 90j ou melhor, tem alguma coisa fora aqui. Aqui eu tenho 360 aqui, né? Porque o eixo Z ele tá aqui, né? Cuidado. Então, é porque tá cortado, né? Na verdade, mas aqui eu vou até escrever isso. Aqui eu tenho o eixo Z, tá? E o sentido positivo dele é esse. Se o x e y estão ali, x e y aqui é o Z. Então, agora sim. Vamos fazer de novo, então. CD é 120 menos 0, 90 menos 0 e 0 menos 360. E aí eu tenho o vetor CD. Agora eu preciso do módulo do vetor CD para depois utilizar o seu unitário. Então, calculando o módulo de CD, eu vou obter 390. Então agora eu posso obter o unitário. E a partir do unitário eu consigo obter o vetor CE, né? Eu vou obter esse pedacinho aqui agora. Como que eu vou fazer isso? Observe que eu tenho o tamanho disso, é 260. Então, o módulo de CE vezes o unitário CD vai me dar o vetor CE.
Então, o módulo disso é 260 e eu vou multiplicar isso por esse vetor aqui, que é o CD, e dividir pelo seu módulo, que é 390. Fazendo esta conta, nós vamos obter aqui um vetor CE igual a 80 em I mais 60 em J menos 240 em K. Então obtivemos o vetor CE. Qual a utilidade de obter esse vetor CE? Eu vou fazer um corte dessa figura aqui, que vai ser útil para nós. Quando eu tenho o vetor CE, eu tenho isso daqui. Esse é o meu vetor CE. Eu quero obter o EG. E para isso, eu posso utilizar aqui o CG, né? E aí eu formo um triângulo onde eu consigo fazer essa conta. Mas existe uma outra opção também. A gente pode usar OC, OC e CG e OG, né? OC, CG e OG. É uma outra opção. A gente também consegue calcular. Não, na verdade não vai ser uma opção, porque a gente vai encontrar só o ponto G. Eu creio que talvez a melhor opção seja essa daqui mesmo. Na verdade, vamos fazer o seguinte. A gente precisa encontrar as coordenadas de E. Então, a gente vai usar outro triângulo. Eu tenho OC. OC já é dado, né? É 360. Eu tenho aqui também... o C encobriu, né? O C tá aqui. E eu tenho também o CE, que eu acabei de descobrir. Então, se eu calcular aqui, ó, o OE, eu consigo descobrir as coordenadas de E. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho o OE, que vai ser igual ao OC, mais o CE, onde o CE eu acabei de calcular e o OC é o próprio 360, né? Então o vetor OC é 360 em K. Então ele é só isso. Então a partir disso eu consigo calcular. Então o OE vai ser o OC, que é 360 em K, mais esse aqui que nós calculamos agora. Então, com isso, eu vou obter aqui que o vetor OE vai ser igual a 80 se mantém, 60 também se mantém. Eu vou ter 240, menos 240 mais 360. E aí isso vai dar 120. Consequentemente, eu tenho que o ponto E é 80, 60, 120. E aí agora eu preciso do ponto G. O ponto G já é dado também, se a gente olhar aqui em cima, ele tem 240 para Z e 150 para Y. E não tem nada em X. Então meu ponto G é 0, 150, 120. Com isso, então, eu consigo calcular o vetor EG, que vai ser G menos E. Então, menos 80 em I, 150 menos 60 mais 90 em J, e mais
Mas só vamos conferir aqui, tem alguma coisa. Aqui é 240, né? 120 não. Tava achando estranho dar zero. Aqui é 240. Então mais 120 em K. Bom, com isso então nós temos o vetor EG. Agora a gente pode calcular o seu módulo e depois o seu unitário. Então o módulo de EG vai ser 170 e com isso eu vou conseguir o unitário EG. Então o unitário EG vai ser o EG dividido por 170. E agora, lembrando lá daquela força que ficou para trás, que era 100, o que eu vou fazer é descobrir o vetor força, que vai ser FEG igual a força F vezes o unitário EG. Então a força F é 100, o unitário é isso aqui, e agora é só obter o vetor. Vou colocar aqui embaixo. E o vetor EG vai ser essa multiplicação, que é menos 47,1 I mais 52,9J mais 70,6 em K. Então, com isso, nós conseguimos descobrir este vetor. Então, sobraram 2 exercícios e eu faço mais um vídeo para a gente encerrar, que são... Esse aqui não é difícil, mas esse aqui é bastante. Então, eu vou deixar um vídeo só para ele.